Anos depois, não muitos, eu encontrei com um tenente do Exército, que foi meu colega de setor. Ele estava fardadinho, em Barra Mansa, com cap, botões dourados, 2 estrelinhas no ombro, com outro tenente que eu não conhecia, com as malinhas para pegar um ônibus para ir para o Rio. E eu estava justamente vindo pegar um ônibus para o Rio, só que estava chovendo muito em Barra Mansa, será Barra Mansa, a água estava até o tornozelo, e eu de sandália havaiana, né? A sandália havaiana, quando está a água assim, ela arrebenta. Então eu tirei a sandália, fiquei descalço, amarrei a sandália. Meu cinto era uma corda de sisal. Do outro lado tinha um rolo de arame. Minha bolsa era também de sisal, de nó. Tinha uma mochila bem velha nas costas, cabelão, barba, rala, 23, 22, 23 anos. E encharcado da chuva. Ele não me reconheceu, com certeza. Aquele cara cabeludão, barbudo. Eu parei. Quando eu subi para comprar as passagens, estavam os guichês ali, eu vi ele sentado. E reconheci. E fiquei olhando para ele. Olha o Adalto, rapaz. Olha, sabia que ele ia seguir carreira. Ele estava a mesma coisa, a mesma cara. A única diferença era um bigodinho que ele raspava aqui em cima, deixava uma linha de pelos em cima dos lábios, sabe, Sargento Garcia? Mas era a mesma cara. Aí eu encostei na pilastra, assim, do lado da escada, fiquei olhando para ele assim, meio rindo, né? Aí eu vi que ele olhou para mim, aí olhou para o outro lado para ver o que eu podia estar olhando, né? Viu que não tinha nada, era com ele mesmo, mas já começou a franzir o senho, né? Que esse cara tá me olhando. Daqui a pouco chegou o outro, com as passagens. Aí quando o outro chegou a pegar a bolsa, eu vi que ele falou alguma coisa e os dois olharam na minha direção. Falei, eu sou o assunto ali. E tô achando engraçado. E eles vieram vindo na minha direção para pegar a escadaria e descer pro setor dos ônibus. Eles vinham vindo na minha direção, me olhando assim fixamente, e eu olhando para eles calmamente e rindo, né? Assim, com um sorriso na cara. E eles achando aquilo muito estranho. E vinham vindo. Quando eu vi que eles iam passar direto, sem me abordar, eu soltei assim, Adalto. Vixe, o cara tomou um choque. Deu um pulo na minha frente, agarrou meu braço. Quem é você? Quem é você? De onde você me conhece? De onde você me conhece? Eu falei, calma, velho, vai me bater, vai me prender, o que que há? Aí ele largou assim, não, tudo bem, mas fala quem você é. Eu sou Marinho, cara, da preparatória de cadetes. Por isso que eu não gosto que me chamem de Marinhos, me lembra Exército. E também me lembra Globo. Mas tem cavalo marinho, pô. Tem, aí é do mar, né? Mas é que é um nome muito repetido. Mas sim, aí falei que eu era Marinho. Ele parou assim, eu vi que ele buscou no arquivo Marinho. Se arregalou, Marinho. Desolação completa. Marinho! O que aconteceu com você, cara? Foi com a desgraça? Foi mulher? Falei, não, velho, tô bem pra caramba, tô melhor do que antes. Não, você não tá bem, não, tô sim, tô ótimo, velho. Pô, você podia ser oficial hoje? Pois é, esse era o meu pânico, velho. Porra, cara, você ninguém me explica o que aconteceu. Eu falei, paga uma cerveja que eu conto. Aí ele dispensou o cara e foi comigo tomar uma cerveja. E eu comecei a explicar para ele o que tinha acontecido. Ele fazia os argumentos convencionais. Não, mas o plano de carreira, as garantias sociais. Eu falei, você não lembra da gente sair para reprimir a população em manifestações? Não lembra da gente apontando o fuzil? É organismo de repressão, velho. A gente é usado. Sabe? Eu não quero minha vida ser usada para isso. Cara, ele não durou meio copo. Lembrou que estava em cima da hora e foi embora, sem pagar a cerveja. E eu fiquei olhando para ele assim, nitidamente em fuga, debaixo de chuva, correndo. Aquele oficial do Exército Brasileiro, todo cheio de botão dourado, correndo, atravessando a rua. Porque enquanto eu falava, ele ficava olhando para debaixo da mesa, assim, sem saber o que pensar. Ele falou, pô, mas você não vai poder dar uma boa escola para os seus filhos. Eu também não vou dar um mau exemplo de rendição para meus filhos. A vida passa muito rápido, velho. Quando você estiver velho, você vai olhar para trás e vai ver que você teve a serviço de um organismo de repressão. Falei dos direitos constitucionais da maioria das pessoas, falei da afetividade da galera menos possuída, a galera desvalida, periférica. E ele não tinha preparo para ouvir aquilo, ele não queria ouvir aquilo, e ele fugiu espavorido. Ele deve ter sonhado com aquilo, imagino eu. Porque a história ainda continuou. Ele correu. Eu, se não tivesse a grana, eu chamava ele de volta. Volta aqui, rapaz, paga a cerveja aí, velho, senão vou ter problema. Mas eu tinha a grana, eu vi que ele estava em fuga, respeitei o pânico dele, paguei minha cerveja, fui lá, comprei minha passagem, desci para os ônibus, ele estava na fila para o mesmo ônibus que eu ia pegar. Quando eu cheguei na fila, ele saiu. Ficou só o outro. E ele não voltou. A fila foi entrando, foi entrando, foi entrando. Eu era o último, dei a minha passagem, peguei o canhoto, subi, sentei logo atrás do motorista. O motorista entrou, ligou o motor, aí ele apareceu.
quando ligou o motor. Aí ele entrou, passou por mim, fez assim e foi lá para trás. Eu não tinha dormido a noite inteira, apaguei. Acordei quando estava chegando, estava no Rio já, estava chegando não, estava estacionado com o motorista me sacudindo. Chegou, rodoviária! Acordei. O cara tinha ido embora. Não tinha falado mais comigo. Aí eu fico imaginando, ele deve ter sonhado, deve ter tido pesadelo. Ele deve lembrar de mim até hoje. Não sei o que aconteceu com ele. Para mim foi uma experiência interessante, porque ele estava enquadrado e estava já insatisfeito. E o que eu fui falando nele foi incomodando muito. Olha quanta coisa você tem que engolir, cara. Olha quantos idiotas, quanta corrupção, quantas barbaridades você tem que presenciar. E ele estava no começo de carreira. E ele não queria pensar nisso. Eu nem sei se eu tinha o direito, mas certas coisas acontecem, parece que eu não estou no controle. Tem algum motivo para eu ter passado ali na vida dele daquela maneira. Assim como teve encontros que eu tive, uma pessoa comprar um desenho ou aparecer, cara, eu te conheci 20 anos atrás, você vendia uns brochinhos, né? Eu vendi. Pô, depois daquele papo, velho, minha visão mudou. Aí eu já percebi que eu estava em função naquela época sem perceber. Como se eu fosse uma antena. Desde que eu me dispus a buscar valores verdadeiros, a buscar uma atuação verdadeira na sociedade, a enxergar a realidade como ela é, eu comecei a servir de antena. Para quem? Sei lá. Eu sinto que tem muitas dimensões. E que tem seres em outras dimensões que participam da nossa evolução aqui. Daí a intuição, as premonições, as visagens que eles falam do sertão serem tão comuns. Os ateus não têm condição de tratar com isso. Mas para mim o ateu está muito próximo do religioso, sabe? São duas figuras que afirmam que eles não podem afirmar. O religioso diz como é, como funciona, como é Deus, quais são os valores divinos. E o ateu diz que não existe nada disso. Eles estão falando de área que a razão não alcança. Nenhum pode dizer o que está dizendo, nem o outro. E na minha intuição, para mim é evidente que existem outras dimensões. É muito fácil de sentir. Eu já vi muita coisa que me faria um imbecil dizer que não acredito em nada. Na verdade eu digo eu não acredito em nada, porque eu sinto mais do que acredito. Eu sinto que tem coisa, mas eu não me dou o trabalho de entender. Já tem coisa suficiente à minha volta para eu entender. E eu percebo que as pessoas que mais se aprofundam nas religiões são as que mais se afastam da realidade. É muito comum ver um graduado religioso exercendo arrogância. Arrogância, para mim, é sinal de primarismo espiritual. Grandeza espiritual é humildade. E aí você vê os graduados das igrejas sem humildade nenhuma. Isso é religião, não é espiritualidade. Espiritualidade é uma coisa muito mais profunda. A religião é o avanço da razão sobre a espiritualidade. E acaba sendo pretensioso, acaba sendo vazio, acaba causando conflitos, quando devia causar amor, devia causar união, devia causar solidariedade, ausência de preconceito, ausência de discriminação, ausência de julgamento. Isso é elevação espiritual. Mas é difícil encontrar isso nas religiões. Só que as pessoas são inseguras. Tem pessoas que, se você tira a religião dela, ela perde a muleta, não sabe se apoiar em nada, a vida perde o sentido. Então eu acho que não é direito tirar as muletas das pessoas. Elas é que têm que dispensar, na hora que se sentirem seguras. O que é preciso é acabar com a insegurança que a ignorância causa. Causa muita insegurança. E aí você fica com medo de morrer e ir para o inferno. Porque foi uma figura fabricada, muitos séculos atrás, exatamente para contenção de massa. Se não se comportar direito, vai para o inferno. Olha que lá o fogo queima, mas não consome. Você vai sentir, sabe a queimadura na fogueira? Você vai sentir aquilo direto. Cada segundo da tua existência ela vai ser eterna. Aí eu penso de novo, como é que pode imaginar um Deus assim? Como é que pode imaginar uma crueldade dessa partindo do ser perfeito? Eu não saberia dizer nem se é um ser. E realmente não me interessa. Eu não tenho grandeza para alcançar essas dimensões, essas magnitudes. É muito grande para mim. É muito grande para a gente. A espiritualidade está sempre na conduta, nos sentimentos que a gente produz dentro da gente, nos sentimentos que a gente provoca nas pessoas, na utilidade coletiva que a gente tem, na amorosidade, na compreensão, na serenidade, no senso de justiça, no senso de dignidade humana, no respeito por qualquer coisa.
acho que a sociedade, ela deturpa significado de palavras porque elas têm significados subversivos. O que é individualismo? Várias pessoas pensam que é egoísmo porque são induzidas pela mídia. Individualismo é respeito ao indivíduo com as características que ele tiver. Enquanto ele não é nocivo, ele tem que ser respeitado sendo ele o que for. Isso é individualismo. Mas essa é uma noção subversiva, porque nós estamos na sociedade do padrão. Tem que ter padrões. Quem está fora do padrão tem que estar errado. Então o individualismo foi transformado em egoísmo. Quando você escuta esse cara individualista, pode ver que o comportamento dele é egoísta, é centrado nele mesmo, ele quer tudo para si. Isso não é individualismo. Outra palavra trabalhada, radical. Quando você escuta esse cara é radical, você escuta ele é agressivo, ele é intolerante, ele é violento, ele é gritador, é brigalhão. E o que é radical? Radical é ir à raiz, procurar a raiz. Eu posso me dedicar a estudar a razão da existência da miséria sendo um cara tímido, recolhido, pacato, inofensivo. E eu vou estar sendo radical, porque eu estou buscando as raízes. Mas nós estamos na sociedade da superficialidade. É preciso criminalizar o aprofundamento. Então radicalismo virou sinônimo de desagradável, briga, falta de respeito, intolerância. Para quê? Para que se ridicularize as reflexões. Papo cabeça, outra expressão para desqualificar a reflexão. Aí você vê os superficializados, teleguiados, rejeitando as questões mais profundas. Ah, não aguento papo cabeça. É porque está acostumado com papo idiota e quer ficar na idiotice mesmo. Aí é que eu digo, é preciso a gente sintonizar aqueles que têm a vibração da gente. Reflexivo chama reflexivo. Do mesmo jeito que briguento que chama briguento, pilantra chama pilantra. Formam egrégoras que estão em sintonia. O Einstein tem uma frase ótima nesse sentido. Tudo é energia e isso é tudo que há. Sintonize a sua frequência e essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física. Então esse sintonize a sua frequência é exatamente aquilo que eu estava falando antes. A sua frequência é formada pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, pelos seus desejos, pelo seu caráter, pela sua visão de mundo, pela sua conduta, pelos sentimentos que você causa nos outros, pela sua atuação social, pela sua atitude como pessoa humana. Tudo isso forma a sua frequência. Então se você é um cara mal-humorado, arrogante, que vive baixo astral, sempre com raiva, você vai encontrar o que essa frequência sintoniza. É óbvio. Vai encontrar fingimento de muita gente que tem medo de você. Vai encontrar outros que também são como você, mal-humorados, brigalhões. Vai estar sempre se aborrecendo e aborrecendo os outros. Sintonia de frequência. A realidade que a gente tem é construída com a nossa sintonia de frequência. Alguém está medindo quanto tempo eu estou falando? Eu falo pra caralho, não tenho noção não. Eu precisava que alguém perguntasse alguma coisa. Quer perguntar alguma coisa? Eu queria. Meu nome é Giovanni, alguns aqui me conhecem, eu sou professor aqui na rede pública de português, literatura, linguagem. E também sou poeta, tem outros poetas aqui na Terra. E assim, me emociona muito quando você toca na questão da educação, que a gente que está lá dentro, principalmente que está vibrando nessa frequência, é muito pesado, porque é um ambiente extremamente castrador, limitador, porque o professor ele joga nos dois times, né? Ele tem que jogar no sistema, cumprir procedimentos ali do sistema educacional e ao mesmo tempo ele tem que tentar romper, quebrar essa mentalidade na cabeça da molecada. Então é um jogo jogado dentro, tentando quebrar